Ó Pai, graças te damos por mais uma vez nos presentear, Senhor, com esse momento, onde a Tua presença é real nas nossas vidas, Senhor, mais do que em qualquer outro. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua face, enquanto ela pode ser achada, Senhor. Livra-nos, Senhor, das preocupações que nos acompanharam até aqui. E a partir de agora, só o Senhor reine na nossa mente e no nosso coração, norteando as nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a peneirar aquilo que de fato é importante, aquilo que deve ser lançado fora da nossa mente e do nosso coração, para que vivamos vidas, Senhor, que externalizem que a nossa casa não é aqui. Embora estejamos neste mundo, não pertencemos a ele. Nós fomos regenerados pelo Teu onipotente poder e transportados das trevas para a luz. E na noite de hoje sejamos ainda mais iluminados pela Tua sabedoria, Senhor, que nos enriquece a cada novo dia. Abençoa, Deus, esse encontro com a presença maravilhosa do Teu Filho e do Santo Espírito, Senhor, vivificando todas as palavras que foram deixadas para nós, para que andássemos nelas. Abençoa, Senhor, essa comunidade de Cosme de Farias. O Senhor sabe melhor do que ninguém, Senhor, tudo o que acontece aqui. Mas o Senhor sabe também a ordem que o Senhor nos deu, que deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, e o Senhor nos trouxe aqui, para que pregássemos neste lugar. Nós acreditamos que o Senhor há de acrescentar dia a dia aqueles que estão sendo salvos, pela Tua graça maravilhosa, assim como foi conosco, Senhor, que seja também na vida dos moradores dessa localidade, Senhor, que sejam atraídos por Tua graça, não só nessa localidade, Senhor, mas por meio da internet, que o Senhor possa alcançar pessoas de todos os povos, línguas e nações, trazê-las a um só rebanho, pois essa é a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a uma visão clara do Teu Evangelho e uma vontade cada vez mais forte de viver. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Hoje é prova, hoje é dia de prova. O título da nossa mensagem de hoje é o título da nossa prova: o que aprendemos com o Evangelho de Marcos. No domingo, na sexta-feira, no Alto das Pompas, nós concluímos o Evangelho de Marcos. E foram alguns meses, eu creio, que nós meditamos nesse Evangelho. Já há alguns meses nós temos meditado, eu creio que desde o ano passado, nós temos meditado no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ter uma síntese de tudo isso que a gente leu ao longo, e estudou, e meditou, e pensou, e refletiu ao longo desses últimos meses, como o Evangelho de Marcos, a Santa Palavra de Deus, impactou as nossas vidas. E olha que coisa, irmãos, alguns eruditos da Bíblia se chamam o livro de Marcos como o livro mais importante do mundo. Por quê? Porque ele teria sido o primeiro evangelho escrito. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas usaram Marcos como referência. Então Marcos seria o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho escrito, com muitos estudiosos da Bíblia atribuem esse como o livro mais importante para nós evangélicos.
Nós sabemos que toda a Bíblia é importante, mas aqui é a primeira narrativa da vinda do Messias, da sua experiência aqui na terra, e principalmente da sua missão, do cumprimento dela e das bênçãos que nos alcançaram por meio da fidelidade do Filho de Deus em cumprir o seu propósito. Então, hoje nós vamos meditar um pouco nesse Evangelho. O Evangelho, que é chamado Evangelho de Marcos, a gente já falou um pouco sobre isso logo no começo. O Evangelho de Marcos, em nenhuma passagem tem que o Evangelho foi escrito por Marcos. A gente já leu o Evangelho e já percebeu que não tem o nome de Marcos como autor, mas é de uma unanimidade entre, inclusive, os pais da igreja, que são chamados assim, que são os pastores, né, do primeiro e segundo século. Era uma unanimidade de que esse Evangelho foi escrito por João Marcos, que era filho na fé do apóstolo Pedro, que teria sido, inclusive, o apóstolo Pedro a principal referência de João Marcos para escrever esse Evangelho. Então, por isso chamamos o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de João Marcos foi escrito por volta do ano 62 a.C. e o propósito de Marcos é justamente apresentar as boas novas de Jesus. Até então não existia nenhum livro, não existia nenhum documento escrito. O Evangelho ele era passado de maneira oral. A gente já viu isso no livro de Atos. Paulo, Pedro, eles foram os instrumentos de Deus no primeiro momento para nessa propagação do Evangelho, né? Nós vamos ver Filipe, o evangelista, evangelizando o grupo. Então o Evangelho ele era propagado de maneira oral. Então Marcos é o primeiro a documentar essa narrativa da vida de Cristo, dos seus feitos, da sua missão completa e principalmente do nosso papel nesse plano de salvação. Porque não é somente o fato de conhecer o Evangelho, mas é o fato de crer e de vivê-lo que nos coloca em segurança. Então, meus irmãos estão chegando, a gente vai fazer hoje um resumo do Evangelho de Marcos, né? O título da nossa mensagem é O que aprendemos com o Evangelho de Marcos. Irmãos, eu vou fazer um pouco diferente. Hoje todos estão com a Bíblia na mão. Se não tiverem, fique perto de alguém que tem, eu creio que vai ter um proveito melhor. Nós vamos passar capítulo por capítulo. Eu creio que antes de meia-noite a gente conclui, tá certo? Então a gente vai conseguir. Mas pastor, o senhor para pregar 5 versículos é 1 hora, para pregar os 16 capítulos. Aí não, pastor, assim não. Então logo no capítulo 1, qual é a narrativa que a gente aprende? Marcos, ele apresenta o propósito. Olha logo no capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo do livro, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já apresenta o propósito desse livro. É mostrar a história, e aqui entenda, você e eu entendemos o Evangelho já como algo em si mesmo. Então quando você fala, eu vou pregar o Evangelho, então a gente já entende o que é o Evangelho, né? Aquilo que os evangélicos acreditam. Mas quando Marcos escreveu essa palavra Evangelho, né, principalmente o significado dela no grego, o que Marcos está querendo dizer é: eu quero apresentar para você as boas notícias que o Messias, Jesus de Nazaré, veio trazer a nós. Ele é o Filho de Deus. Então esse versículo quer dizer isso. Jesus veio trazer uma boa notícia, que a inimizade do homem para com Deus, que foi feita lá no Éden, agora há uma reconciliação nessa inimizade que existia por meio do sangue de Jesus. E lá no livro de Hebreus a gente aprende que todos os rituais que eram feitos no Antigo Testamento eram apenas um apontar de dedo para o Messias, para o que ele faria na cruz, levando os nossos pecados. Então Marcos quer apresentar essas boas notícias. Então Marcos vai apresentar essas boas notícias. Marcos não fala
do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista, do fato de Jesus ser primo de João Batista, porque Isabel era primo de Maria, nada disso. A gente vai encontrar essa narrativa no Evangelho de Lucas, mas Marcos ele parte direto já para a idade adulta de Jesus. Ele já vai logo para o ministério de João Batista, a pregação de João Batista, Jesus sendo batizado pelo João Batista, Jesus sendo tentado no deserto logo depois do batizado, ele volta para Galileia, e aqui no capítulo 1 a gente já vê ele chamando os seus discípulos, chamando pessoas para seguirem a ele, pessoas que ele apresentaria o seu evangelho, e essas pessoas se tornariam seus emissários. É como Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana: olha, eu vou lhe dar dessa água, e aí você não somente não sentirá mais sede, mas você vai se tornar o quê? Um manancial. Você vai se tornar um local onde as pessoas vão vir saciar a sua sede. Então, isso que é o Evangelho. Você aprende o Evangelho e você passa ele adiante, né? E então ele continua. Jesus já começa aqui, Marcos é o Evangelho que mostra Jesus em ação. É um evangelho altamente dinâmico, como a gente viu. Então, já no capítulo 1, a cura do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e muitas outras curas. E Marcos não deixa de mostrar que na vida de Jesus, orar era prioridade. Agora você imagina, Jesus é o quê? Jesus é Deus. Mas apesar de ele ser 100% Deus, ele também era 100% homem. E como ele era 100% homem, como um homem de Deus, ele tinha vontade de falar com o Pai. Olha que coisa interessante. Se tinha uma pessoa que de repente não precisava falar com o Pai, porque ele e o Pai são um, era ele. Mas ele, como homem, mostrou para nós que se somos de Deus, a oração é como a nossa respiração, uma necessidade. Então Jesus ele ora, e a gente vê isso no finalzinho do capítulo 1, e logo depois a cura de um leproso. No capítulo 2 já vamos ver outra cura, Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. Você está percebendo que aqui tudo é na região da onde? Da Galileia. Marcos fala muito da estadia de Jesus na Galileia. Diferente, por exemplo, do Evangelho de João, que vai narrar muito as visitas de Jesus aonde? A Jerusalém. Se você prestar atenção, o Evangelho de João ele centraliza muito, né, aquilo que Jesus viveu em Jerusalém, o embate dele com os fariseus, com os líderes religiosos. Então, no capítulo 2 aqui, Jesus está lá em Cafarnaum. Jesus ele chama Levi. Quem é Levi? Mateus. Levi era o nome hebraico de Mateus. Mateus é em grego. Então ele chama Levi. Levi era um publicano, cobrador de impostos. No dia que Levi é chamado, o que acontece? Levi se sente tão feliz. Você já pensou você ficar desempregado e fazer uma festa por isso? Você já olhou dessa ótica? O que foi que aconteceu hoje? Fiquei desempregado. Mas como assim você ficou desempregado? Jesus me chamou para seguir ele, eu pedi minhas contas e agora eu vou seguir a Jesus. Você é maluco, rapaz? E você ainda vai fazer uma festa, seu doido? Você é doido? Não vou fazer uma festa porque eu quero que outras pessoas entendam como isso é importante. Você percebeu que o evangelho é coisa de doido? A pessoa fica desempregada de um emprego que é o sonho de muitos. Imagine você ser auditor fiscal, 40 mil reais por mês. Não, pedi minhas contas. Ô rapaz, coitadinho porque está fazendo uma festa. E ainda está fazendo uma festa com aquele que foi o motivo da sua demissão. Rapaz, é coisa de louco esse evangelho. E aí Mateus então faz a festa. Ele chama os seus amigos, que eram publicanos também, pessoas como ele. E Jesus prega para eles. E por causa disso Jesus, Jesus, você aceita essas pessoas? Claro, aceito a todos. Tem um pastor que ele diz assim, olha,
Uma vez uma pessoa veio até mim e disse assim: olha, pastor, eu não vou para a igreja porque lá na igreja tem muito hipócrita. Aí o pastor respondeu: tem sempre lugar para mais um, pode vir. Porque assim, todos nós somos hipócritas, irmãos. Qual de nós aqui já não usou uma máscara? Já não ficou triste e, sabe, fez de conta que não estava triste? Já não ficou chateado com alguém, fez de conta que não estava chateado, né? Então a gente luta contra isso o tempo todo. É a carne e o espírito nessa luta. Então temos que tomar cuidado. Do jejum. Jesus fala do jejum. E o jejum ele é importante, mas ele é importante se for feito da forma certa. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente for fazer o que é certo da forma errada, está errado. Então, tome cuidado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus não adianta você guardar leis apenas. É como esses dias eu vejo muita pregação no YouTube e ouço, tem algumas, não sei se vocês não sabem, tem Bíblia em áudio no YouTube de graça. É muito bom, viu, essa ferramenta. Então, às vezes, outro dia eu ouvi quase o livro de Jeremias todo, né? São 2 horas ou 3 horas, assim, narrado, assim, muito bom. Às vezes a gente tem dificuldade de ler, né, até por conta de visão. E mais de vez em quando você está no YouTube, você vai entrar no vídeo e tem sempre aquelas propagandas, né? Aí tinha uma propaganda de um professor de física e ele estava dizendo como é errado essa maneira que os alunos hoje aprendem física, decorando fórmulas. E ele está certo, porque você decora uma fórmula hoje, você nem sabe que você decorou. E aí daqui a pouco você esquece essa fórmula. E aí você não obteve conhecimento. Muitas pessoas fazem isso com a Bíblia, decoram versículos, sem entender o significado do texto. Os fariseus faziam isso. Olha, o versículo tal é o versículo que está exatamente no meio da Bíblia. Versículo tal tem 31 palavras. Versículo tal, meu filho, eu quero saber o significado. Ficar decorando coisinhas assim. Se Marcos escreveu esse evangelho de cabeça para baixo, se ele estava deitado, se ele dormiu como um quinho, e aí de repente escreveu. Eu não sei, meu filho, né? Então eu não sei. O importante é o que está escrito aqui, o significado do que está escrito. Então não é obedecer por obedecer, você entende. Por isso que Jesus acrescentou o mandamento de amar a Deus. Lá no Antigo Testamento já existia esse mandamento. Bastante conhecido pelo judeu, até conhecido por um título da palavra em hebraico, Shema, significa ouve. Era assim que começava, um versículo muito repetido no Antigo Testamento, de uma importância muito grande para os judeus até hoje. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Aí Jesus diz, e também de todo o seu entendimento. É Jesus que acrescenta. Porque Jesus é a luz que veio ao mundo. E luz na Bíblia não fala só no sentido de aquecer, porque antigamente a luz não era elétrica, a luz era luz feita com fogueira, né? Com fogo. Mas a luz também fala no sentido de trazer conhecimento. Por isso você fala, fulano foi iluminado, quer dizer que ele conheceu alguma coisa que antes ele estava em escuridão, né? Ele não conhecia. Então aqui em Marcos a gente percebe que, por exemplo, 2 coisas que eram importantíssimas para os fariseus e para os religiosos, né, da época de Jesus: a guarda do sábado e a prática do jejum. Jesus diz, olha, essas coisas por si só não adiantam nada. Você sabe o significado delas? Então, o que o sábado aponta? O sábado aponta para o descanso. Nós precisamos descansar, mas não é um descanso terreno, não é um descanso das coisas aqui na terra. Não, o sábado aponta para o descanso eterno, para o lugar, para o dia onde não podemos trabalhar. Aqui na terra a gente pode trabalhar. Você vê que nesse ponto os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia, eles são até contraditórios. Não pode fazer determinadas coisas, mas determinadas coisas pode. Pode ou não pode? Então, o que Jesus está dizendo aqui é justamente o sábado
é para mostrar o descanso final dos crentes. Aqui na terra, todo dia é um dia. Um único dia. Um dia mau, onde nós temos que lutar todos os dias, para que então possamos entrar no nosso descanso, que é Cristo. Então, Jesus ele apresenta essa verdade várias vezes. Capítulo 3 a gente vê mais cura. Capítulo 3, Jesus cura um homem da mão ressequida, Jesus se retira, cura muitos outros à beira-mar. Mais uma vez, onde é que Jesus está aqui? Na Galileia. Quando fala da beira-mar, é o mar de quê? É o mar da Galileia. Muito conhecido por muitos, né, como o lago de Genezaré, porque a gente fala de mar, eles chamavam de mar por conta do tamanho, mas na verdade era um lago, né? Era água doce que tinha ali. Jesus aqui no capítulo 3, ele vai escolher os 12 apóstolos. A essa altura Jesus já tinha um número significativo de discípulos, de pessoas que o seguiam. E isso era comum em Israel, que você entenda. Israel era muito comum essa ideia, lá entre os judeus, do rabino ter os seus discípulos. Então as pessoas viam Jesus como mais um rabino. Foi por isso que Jesus vai repreender o jovem rico, porque o jovem rico foi para Jesus com essa visão errada. Ô Jesus, você de fato é um rabino bom demais, viu? Eu acho que é o melhor rabino que tem em Israel. Mas Jesus não é um rabino. Jesus é Deus. Ele não é só um mestre. Ele é Deus. Por isso que ele vai dizer, bom só tem um, que é Deus. Não me chame de rabino apenas, porque aí eu não posso te ajudar, se eu não sou o seu Deus. Então aqui ele vai chamar os seus apóstolos. E a palavra apóstolos, enquanto a palavra discípulo vem da palavra talmidim, que significa, né, entre outras coisas, aprendiz, é aquele que está aprendendo com o mestre para ser igual a ele. Já a palavra apóstolo tem uma outra conotação. A palavra apóstolo significa enviado ou emissário. Então Jesus já estava preparando a forma da igreja. Quando a gente pega o livro de Atos, o que é que tem lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, nós temos um fundamento que é Cristo, aqueles que receberam diretamente de Cristo os seus ensinos e então propagaram com a autorização do próprio Cristo. Né? Por isso nós somos uma igreja apostólica. Perseveramos na doutrina dos apóstolos, que receberam essa autoridade do próprio Cristo. Só Ele pode chamar apóstolos. Pessoas hoje se autodenominam apóstolos de maneira muito equivocada. Aqui aí ele vai dizer, a gente vai encontrar a blasfêmia dos escribas, né, como os escribas que eram os doutores da lei, eles se sentem ameaçados por Jesus, e então eles começam a contender com Jesus a ponto de blasfemar de Jesus, dizendo que Jesus estava possuído por um espírito maligno, e por isso ele fazia o que ele fazia. Olha que absurdo. A gente também já viu, inclusive foi o título da nossa mensagem de ontem, a família de Jesus, que é o final do capítulo 3. Quem é a família de Jesus? A gente. Você sabia que você é irmão de Jesus? Jesus, ele é o nosso Deus. Jesus, ele é o nosso rei. Jesus é o nosso sacerdote. Mas ele também é o nosso irmão mais velho. Em Romanos diz, nós fomos refeitos para sermos iguais a ele, de tal forma que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa linda. Maravilha fazer parte da família de quem? De Jesus. Jesus então aqui em Marcos vai contar uma das poucas parábolas que Marcos conta, a parábola do semeador. E essa parábola é uma parábola muito importante para nós, que somos missionários. Pastor, eu não sou missionário não, você é missionário ou então você é um falso crente. Escolha. Eu não disse que hoje é o dia da prova? Então, verdadeiro ou falso? Se você é crente, então você é missionário. Se você não é crente, então você não é missionário, tudo bem. Então, você tem uma missão dada por Deus, de propagar essa luz. Perceba, você é luz. Você chega num lugar, às vezes, você nem abre a boca, mas as pessoas sabem que você é diferente. Por exemplo, eu e José, a gente já foi chamado umas 10 vezes, perguntando se a gente trabalhava em alguma funerária, se a gente fazia desconto. Né? Comigo é sério.
várias vezes. Vem cá, é uma funerária, porque vê assim, vida eterna maior, né? Ele disse, não, aqui é uma igreja, uma comunidade cristã. Ah, tá. Então essa ideia de que as pessoas não vão receber bem, quantas pessoas da nossa família, a gente divide o evangelho, é como assim, rapaz, coisa boa, eu vou falar para fulano vai vir também, vai ser nossa! Aí fulano disse, tá doido, rapaz, volta na razão, rapaz, ficou maluco? Olha quem foi que fez sua cabeça, menino! Né? Então, a gente fica assim, sem entender. Porque vamos imaginar que a gente está num lugar que tem 100 pessoas e 75 vão retroceder e apenas 25 vão seguir a mensagem. É mais ou menos essa matemática. Essa matemática, irmãos, ela é exemplificativa. Jesus aqui está apenas dando um exemplo que a maioria vai rejeitar. Mas existe um grupo que vai aceitar. Então, existe sempre o solo fértil. Por isso, a gente tem que lançar a semente. O final desse evangelho vai mostrar isso. Prega o evangelho a toda criatura. Então, a parábola do semeador, Jesus explica ela. Depois a gente vê a parábola da candeia. Você é uma luz. E você coloca uma luz embaixo da cama? Não. Isso ele está dizendo, ó, cuidado do crente covarde. O crente que quer esconder a luz. Não. Você é luz, então brilhe. Mas aí vão tentar apagar a minha luz. Não pode. Se você morrer aqui na terra, a sua luz não vai ser apagada. Ela vai ser aumentada. Quem já leu Romanos? Porque a maioria. Aos que de antemão conheceu, a estes chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Então, quando as pessoas pensarem que a sua luz se apagou aqui, na verdade, ela está mais brilhante ainda do céu. Eu estava falando isso hoje de manhã com minha filha, sobre aquela cena do peregrino em que fiel morre e cristão vê ele passando assim, né, brilhando numa carruagem de fogo, assim, o fogo lá de Elias também, né, aquele redemoinho. Então a ideia é sempre essa ideia de glória. No céu a gente vai receber um corpo muito mais glorioso. Depois ele vai falar da parábola da semente, mostrando que na pregação do Evangelho, você e eu, temos que ter muita paciência. Entendeu? Nada, já convidei 2 vezes. Também se vier, eu fecho logo a porta na cara. Uma história, rapaz. Não quer nada, mano. Eu olho assim, quer ir? Eu disse que não quer ir, tô pronto. Rapaz, com uma unanimidade dessa, o céu vai ficar vazio. Então não é desse jeito. A gente tem que ter paciência na pregação do Evangelho. Tem que ser longânimos. Então, as pessoas vão entender, às vezes, de maneira gradativa. Às vezes você fala a mesma coisa pela 100ª vez, e irmão, eu vou falar de algo que eu tenho experiência. Porque eu já preguei mais de 4.000 sermões. Uma vez eu fiz uma conta aí. Já preguei mais de 4.000 sermões. Vamos imaginar que eu estou pregando o 1000º sermão, e mais ou menos a mesma coisa, e a pessoa diz, mas agora eu entendi. Mas como é? Agora? Agora! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora! Porque na verdade, assim, dessa ótica é muito bom, mas às vezes você pensa assim, meu Deus, eu pensei que a pessoa já sabia disso há muito tempo. Né? Eu pensei que a pessoa já sabia disso. Aí você fala, não, agora eu entendi. Agora! Como disse irmão José, glória a Deus! Tarde do que nunca, né? Então, a gente tem que ter essa paciência. A parábola do grão de mostarda. O Evangelho, ele sempre parece o quê? Pequeno. Você já viu? Quando a pessoa vai pregar o Evangelho a você pela primeira vez, a pessoa diz assim, olha, hoje eu vou falar para você sobre o Evangelho. Aí você diz, quem conhece, né? Isso é um negócio profundo. Aí você chega para a pessoa e diz, olha, você é um pecador miserável, mas Deus enviou seu próprio Filho para morrer pelo seu pecado, de maneira que se você crer no Filho de Deus, você vai ser salvo para Ele e vai para o céu. Isso é o Evangelho. Aí a pessoa diz, e é só isso? Então quer dizer que se eu me arrepender, acreditar
muito profundo, porque a gente, por mais que a ideia que eu apresentei aqui para vocês é uma ideia simples, isso é o Evangelho, mas isso é profundo. Como pode Deus Santo perdoar pecadores como nós? Glória a Deus. Amém. Como pode Deus se tornar uma criatura? Então, à medida que você vai compreendendo o Evangelho, você vai vendo a amplitude dele. Mas o Evangelho em si é algo simples, a notícia em si é algo simples. Mas à medida que você vai conhecendo quem é Deus, quem é o homem, né, esses seres que estão envolvidos no Evangelho, aí sim as coisas vão se aprofundando. Mas a ideia em si é uma ideia simples. Então você planta ela como um grão de mostarda. E de repente isso vai crescendo e crescendo e crescendo e se torna uma grande árvore. É o que Jesus ensina aqui. No final do capítulo 4 nós vemos o poder de Jesus sobre a natureza. A gente que está chegando agora aqui em Salvador, numa estação que todo ano, né, tem muita chuva, muito vento, né? Então aqui a gente vê Jesus, ele manda na natureza. Ele é o autor e consumador. Tudo só acontece se ele quiser. Então vamos imaginar, quantos de vocês já ouviram, né, sobre essa questão das geleiras que estão derretendo por causa do aquecimento global? Quem está mandando nisso? Deus. Se Deus não quiser, não aquece, não esfria, é Ele que manda. A gente vai ver, irmãos, olha, o homem acha que sabe das coisas. Aí inventa uma série de mecanismos que deixam ele na mão. Por exemplo, um dos países que tem mais tecnologia no mundo é o Japão. Pense num lugar que eles inventam todo tipo de coisa, é o Japão. E eles inventaram, inclusive, uma forma de prever tsunamis. Porque, como vocês sabem, o Japão é um arquipélago de ilhas. Né? Então, e como eles ficam em cima de uma placa tectônica, é muito comum ter tsunami. O que é um tsunami? É um terremoto no mar e aí faz uma grande onda que invade a costa. Então eles fizeram uma espécie de máquina, eles botam boias ao redor de toda a ilha, olha que trabalho. E eles vão medindo, mensurando, né, as ondulações, de maneira que quando a ondulação é muito grande, é sinal de que está vindo um tsunami. Mas a gente viu alguns anos atrás como teve um tsunami tão perto da costa que não deu tempo deles avisarem. Então você vê, o homem ele cria máquinas, mas isso não vai impedir os projetos de Deus. Quem manda é Deus. O homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Glória a Deus. Por isso que é muito melhor a gente buscar a sabedoria de Deus do que a gente ser enfeitiçado com o conhecimento humano. Amém. Eu não estou dizendo para vocês que o conhecimento humano é desprezível, não é isso. Mas o conhecimento humano, ele deve estar em um segundo plano em relação à sabedoria de Deus. Uma pessoa que busca exclusivamente o conhecimento humano e esquece de buscar a sabedoria de Deus é uma pessoa que é estúpida. Porque ele deixa o mais importante para buscar aquilo que é menos importante. Então Jesus acalma a tempestade, Jesus cura o endemoniado. Aqui a gente vai ver qual é o objetivo de Marcos aqui, mostrar isso. Estou de olho aqui na hora. O objetivo de Marcos é o quê? O poder de Jesus sobre as forças das trevas. Então, no final do Evangelho, Jesus diz isso. Vocês expelirão demônios. Vocês. Porque ele tinha feito isso. E a gente vai ver que Jesus quer mostrar a natureza do mundo espiritual. Existia um entendimento, ou uma crendice no Israel antigo, na época de Jesus, aquela região, de que um corpo só podia ser possuído por um espírito, por um demônio. Né? Então, de maneira que quando um demônio estava perturbando alguém, muitas vezes você fazia um pacto com outro demônio, mais gente fina, né? Imagina, que loucura, para poder esse demônio de gente fina expulsar o demônio de gente ruim. Mas que coisa louca. Você vê no Espiritismo é assim. Quem já estudou a doutrina espírita? Eu já estudei. Então tem o chamado espírito obsessor. É aquele que faz as pessoas, né, fazer coisa ruim, pensar coisa ruim. Aí você fala com o espírito de luz para conversar com o espírito obsessor, para deixar aquela pessoa em paz. Agora veja, quem é esse espírito de luz, irmão? Eu não vou nem dizer. Que começa com cão e termina com
6.000 soldados, mais ou menos, né? Então eram milhares de demônios que vão até os porcos. Aqui a gente percebe que as pessoas amam mais as coisas do que Deus. A gente vai ver uma frase até de Spurgeon. Imagina, Spurgeon disse isso há 200 anos atrás e ninguém falou nada. Mas se o pastor Nizam falar, o pastor Nizam odeia os bichinhos. Spurgeon disse, olha que coisa, há 200 anos atrás. Imagina se ele vivesse na nossa geração, a geração dos pets. Ele disse, as pessoas têm amado mais os seus gatos e cachorros, têm dado mais importância aos gatos e cachorros do que a sua vida espiritual. É verdade ou não, irmão? Então aqui é a mesma coisa. Os demônios morreram, os demônios se lançaram, os demônios eles foram para os porcos e uma vez nos porcos, eles botaram os porcos para se lançarem sobre o desfiladeiro e os porqueiros tiveram prejuízo financeiro e pediram para Jesus ir embora. Porque uma coisa é o seguinte, eu aceito até sua doutrina, mas não toque no meu bolso. Sabe? Eu gosto muito da igreja lá de Calmon e de Rita, porque é uma igreja que não pede dinheiro. Eu vou, de vez em quando eu vou, porque não pede dinheiro. Então cuidado. Entenda o que é a sua riqueza. Entenda que você pode ganhar o mundo inteiro, mas o que dará em troca o homem da sua alma? Esse versículo ele traz uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. É isso que esse versículo significa. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas ainda assim não consegue comprar uma alma. E na sua porta? Que adiantou? Então aqui a gente vai ver agora um homem que se humilha. E todo aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Receberá a alegria do Senhor como recompensa. É Jairo, ele era o chefe de uma sinagoga. Sua filha estava morrendo, era a única. E ele pede ajuda a Jesus, Jesus vai até ela. Mas a multidão seguia Jesus, e no meio da multidão tinha uma mulher que tinha 12 anos que sofria uma doença. E ela era rica. Por que o senhor está dizendo que ela é rica, pastor? Porque uma pessoa, para ter 12 anos pagando médico, você já imaginou, irmão? Você tem dinheiro naquela época, hoje já é caro, imagina naquela época. 12 anos gastando dinheiro com médico. E ninguém pôde curar ela. Aí ela ouviu e pregou para ela mesma. Qual a importância de você pregar o Evangelho para você? Você ouviu? Guardou no coração? Vai ter alguns momentos que você vai ter que pregar para você mesmo. Amém. Isso é o escudo da fé. Glória a Deus. Essa é a palavra. Glória a Deus. Então aqui essa mulher disse, se eu apenas tocar na orla do manto, eu ficarei curado. E foi o que aconteceu. Nesse intervalo a filha morre. A filha de Jairo morre. E aí chegam para Jairo e dizem, ó Jairo, não adianta não, a gente já chamou até Paulinho para fazer o enterro. Né? Nem veio aqui hoje, bichinho. E ela está morta. Jesus disse, Jairo, não dê atenção. Não dê atenção. Continue crendo, Jairo. Você vai ser abençoado, você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Então Jesus entra lá, dá uma ordem. Menina, se levanta. Ela levanta. Jesus diz, dá um alimento para ela. Por quê? Porque o pessoal podia pensar que era um fantasma. Não é porque a menina acordou com fome. Ah, quando a pessoa ressuscita morrendo de fome. Sabia disso? Não, a Bíblia não está dizendo isso. Na verdade, aqui é para comprovar. É igual a gente, olha, alimento é tão importante que Jesus, depois de ressuscitado, ainda comeu, rapaz. Ele comeu para provar que estava vivo. Em que ele tinha necessidade de comer? Então aqui é a mesma coisa. Existia aquela crendice. Olha que coisa, mesmo essas pessoas que acreditavam na ressurreição, ou seja, se existe ressurreição, não pode existir reencarnação. Não existe fantasma. Né? Ele que morre vai para algum lugar, não fica aqui conosco. Então, na época, quando Jesus está andando sobre a água, o que os discípulos pensam que ele era? Fantasma. Olha para isso. Imagina, já andando com Jesus, sabendo que isso não existia. A mesma coisa aqui, Jesus diz, dá uma comida para ela, porque as pessoas vendo que ela está comendo, vai dizer, está viva. E continua, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. O que tinha na cruz de Jesus?
Jesus de Nazaré, rei do Messias, o rei dos judeus, perdão. Mas tem lá, Yeshua Menezarek, né? Jesus de Nazaré. E os seus o rejeitaram. E o rejeitaram ao ponto de tentarem lançar ele de cima do monte como blasfema. Olha que coisa assustadora, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos continuar orando pelas pessoas que nos são próximas, né? Pelos nossos entes queridos. Mas se por acaso eles nos rejeitarem no primeiro momento, irmãos, não vamos desistir dele. A ideia aqui não é, não, essa Nazaré miserável, tem que morrer todo mundo. Não, a ideia é o contrário. Eles não sabem o que fazem. Então, quando uma pessoa fala mal de você, porque agora você é crente, ou deseja o seu mal, eu desejo que quebre a cara, para ver esse negócio de buscar a Deus como um maluco, não vai dar em nada, mas que quebre a cara logo, né? Então, essas pessoas, na verdade, elas estão falando porque elas não entendem. Então, nossa oração tem que ser, ó Pai, abre os olhos. E não, Pai, leva. Ou como os irmãos Bonerges, Tiago e João. Quer que eu mande descer fogo do céu, Jesus? É só falar. Né? Não é essa a nossa oração. Nossa oração é pela conversão dos nossos entes queridos. Jesus instrui os 12, os envia, deixando bem claro que eles deveriam confiar em Deus. Então, quando a gente vai fazer uma missão, a gente não precisa de dinheiro. Eu já vi muitas igrejas, ou seja, vocês sabem que a maioria faz assim. A gente tem uma missão, então vamos fazer uma vaquinha aqui, e aí cada um dá um pouquinho, e como é que é isso? Vamos vender aqui, vamos fazer uma rifa, vamos fazer um bingo, vamos fazer um, como é que o Paulinho gosta? Bazar. Um bazar, né? Vamos vender bolo, a irmã Fabiana vai fazer um monte de bolo, a irmã Marcinha vai dar uma feijoada, e aí a gente vai levantar um dinheiro para a missão. Não, a gente vai orar, irmão, e Deus vai providenciar o recurso. E nós, enquanto missionários, se tivermos que ir para algum lugar, vamos confiar que Deus vai nos sustentar naquele lugar também. Então temos que estar preparados para confiar em Deus. Porque se a gente que prega não confia em Deus, como é que a gente vai ter autoridade para pregar para as pessoas confiarem? É como tem gente que diz que confia em Deus para levar ele para o céu, mas não confia que Deus vai pagar sua conta de luz. Oh, que Deus é esse? Um Deus que leva você para o céu. O que é mais fácil? Pagar a sua conta de luz ou ir para o céu? Pastor, não sei não, no dia de hoje. Meu irmão, em nome de Jesus. Salva. Se você entender quem você é e o céu, você sabe que é mais difícil que o céu. É, Deus. Infinitamente mais. Mas às vezes a nossa fé é essa. A gente diz que acredita no Senhor para as coisas espirituais, mas quando chega na prática, a gente diz, não, aí faça por ti, que de lá eu te ajudarei. Essa doutrina, irmãos, não existe na Bíblia, né? Só para que você saiba. Então, João Batista é morto, ele é assassinado por um capricho da mulher de Herodes, por conta de falar a verdade. Então, se você pensa que você vai falar a verdade e as pessoas vão te aplaudir, cuidado. Você pode falar a verdade e alguém mandar lhe matar. E só a título de conhecimento dos irmãos, João Batista, que foi decapitado a mando de Herodes, Herodes gostava de ouvi-lo. Ai, ai, ai. Você imagina agora se ele não gostasse. Socorro, Jesus. Eu fico até com medo. Às vezes a pessoa diz, rapaz, eu vi que eu gosto esse pastor. Eu já preguei uma vez lá em Mata Escura, né? Os irmãos já foram lá, a maioria de vocês já foram lá, né? Em Mata Escura. E quando eu preguei lá, pessoas que eram envolvidas no tráfico da região, algumas vezes iam para os estudos bíblicos. Rapaz, eu gosto desse pastor. Eu ficava até com medo. Eu digo, é esse que vai me balear pelas costas. Porque você fala a verdade, irmão. Você vai falar a verdade, só que você está fazendo errado. Ah, mas aí como é que eu vou sustentar a minha família? Você tem que confiar em Deus. Você não pode praticar coisas erradas, justificar isso. Não, você não justifica pecado. Você se arrepende e deixa. Amém. Incredulidade também é pecado. Eu já conversei com pessoas, né, várias pessoas, tive a oportunidade, eu que vim, né, de uma outra realidade, mas tive a oportunidade de conversar com pessoas, né, moradores de rua, pessoas que já foram
presidiários. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: ó pastor, eu já matei não sei quantos. E falou isso para mim chorando. E depois me abraçou. Imagina. Você é o próximo. Socorro, Jesus. E aí, meu filho, faz o quê? Corre. Corre, você um abraço é muito Eu disse bom. para ele: olha, meu filho, você pode se arrepender. Independentemente de quantas pessoas você matou, não existe pecado demais, pecado grande demais para o perdão de Deus, mas você tem que se arrepender de verdade. Olha. Então a gente tem que entender isso. As pessoas são más, independente do que elas fazem. Elas são más. A gente tem uma ideia muito equivocada das pessoas do mundo. Então a gente divide o mundo entre pessoas boas e pessoas más. Não, todos são maus. Aqueles que se arrependeram, eles estão lutando contra a maldade que ainda habita neles. Isso é pecado. Você vê a luta que Paulo tinha? Eu esmurro o meu próprio corpo. Olha para isso. Você vê como todos somos maus. Tome cuidado para que você não tenha uma ideia equivocada sobre o mundo, sobre as pessoas. Mas vá cumprir a missão que Cristo nos deu com a visão correta. Jesus multiplica pães e peixes. Isso daqui é para mostrar o quê? Não se preocupe. Jesus sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que você precisa. Isso não significa que a gente não ora, que a gente não vai orar. O próprio Jesus orou, irmãos. Ele orou agradecendo. Isso é uma oração. Pelo quê? Pelos 5 pães e 2 peixinhos. E aí, olha a multiplicação que aconteceu aqui. Depois, o que acontece? Jesus anda sobre o mar. Olha que coisa. Mais uma vez, mostrando como as leis da natureza não se aplicam àquele que criou a natureza. Quem já leu Gênesis? Helene, eu sei que já leu Gênesis e Êxodo. Todo livro que ela lê, ela lhe diz: ó, eu já li isso, viu? E eu estou anotando, vale procurar. Então, aqui Jesus anda sobre o mar. Quando a gente pega o livro de Gênesis, a gente vê que a terra se forma e era vazia, até que Deus criou, né? A terra seca, e ele criou assim, e ele fez assim. Tudo, quem fez foi quem? A chuva não existia antes do dilúvio, só para você ter ideia disso. Então, como Deus, Ele é soberano sobre tudo e todos. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. E essa verdade é uma verdade que vale na pessoa de Cristo. O Evangelho de João começa mostrando para a gente essa realidade tão importante para nós que somos cristãos. Ele criou todas as coisas e nada foi criado sem Ele, nada. O Covid, quem criou? Existem vírus, irmãos, como o Covid, existem tantos outros vírus que a gente nem sabe que existe. Vocês sabiam que o Covid era um vírus que existia em morcegos, se eu não me engano, e que até hoje não se sabe como houve essa transição? Há várias teorias, né? Eu estava vendo uma reportagem outro dia, né, que dizendo que do morcego deve ter passado para um outro animal intermediário até chegar ao homem. Porque eles fizeram uma pesquisa que seria improvável essa transferência direta do morcego para o homem. Né? Até hoje não se sabe explicar como foi que chegou. Mas, não, foi criado em laboratório, e aí isso... É mesmo. Então a gente... O câncer, por exemplo, essa enfermidade do câncer. Enfermidade que mata tantas pessoas todos os anos. Não sei se vocês, eu acho que minha irmã aqui, as irmãs aqui já tiveram a oportunidade de visitar o Aristide Maltês, né? Quando o Dino estava lá, a irmã Massinha foi, né? A irmã chegou aí também? O José já foi lá, não foi, José? Quem chegou aí? Martagão Gesteira, né? A irmã também foi, a irmã Gisele. Então você vê a realidade de pessoas, né? De crianças, em estados assim, né? Eu conheci uma pessoa do meu passado que ela teve leucemia, ela foi detectada com leucemia na primeira quimioterapia, e uma pessoa de condição. Uma pessoa aparentemente saudável, e ela tinha tanta condição financeira que ela fez o tratamento, não foi nem aqui em Salvador, ela foi para São Paulo.
E aí foi fazer lá o tratamento em São Paulo. Na primeira quimioterapia, não resistiu e morreu. Você diz assim, quem inventou uma doença dessa? Não, ninguém inventou. Essa doença é a consequência do pecado. Porque o homem pecou, a morte entrou no mundo. E o câncer é só uma das formas de morrer. A pessoa pode morrer de várias enfermidades, e inclusive, como diria no interior, né? Tem morte morrida e morte matada. Então você pode morrer de morte morrida ou de morte matada. Mas que você vai morrer, vai morrer. É certo. Por quê? Por causa do pecado. Mas Deus não me perdoou, perdoou. Agora se Ele me perdoou, a morte é lucro. Pastor, não tem essa fé não. Peça para você ter, irmão. Glória a Deus. Peça que o Senhor te encha. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo para crente lá em Éfeso, quando ele escreve aos Efésios, olha, irmãos, cuidado, não se distraiam com as alegrias do mundo, que isso é perigoso. É isso que ele quer dizer, não vos embriagueis com vinho. O vinho só está ali a título de exemplo. Ele não está combatendo diretamente a embriaguez, ainda que a embriaguez seja errada, mas a ideia dali é dizer, olha, não busque as alegrias do mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo, que é muito melhor. A gente ter essa certeza da salvação de maneira constante. Eu sei que eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Essa é a fé que a gente tem que buscar. É fácil? Não. Mas é possível e a gente deve buscar. Então, continuando aqui, eu estou de olho no relógio. Jesus, ele anda sobre o mar. Jesus, ele combate diretamente a tradição dos anciãos, mostrando que usos e costumes não podem vir na frente da palavra de Deus. É como uma coisa muito clara na nossa geração. Vocês conhecem igrejas, por exemplo, onde as mulheres aqui estavam todas em pecado. Porque estão de calça, pecado. Mulher só pode usar vestido ou saia, não é assim? Não pode ter cabelo curto, ó, Rita, ó. E brinco, cabelo curto, e brinco, e calça. Ah, não, aí vou com a mão, dá um jeito aí, irmão. É só cuidado, né? A irmã aqui chega, a irmã aqui, Fabiana, aí. Tá brinco, calça, que isso? Magistério, deixa eu ver, brinco, calça, Helena, tá de brinco, ah não, Estelinha, a única crente aqui, não é história. Rapaz. Tá de brinco, Estelinha? E ainda diz, eu tô de brinco não. Aí eu entendi. Estelinha é outro nível. Então a gente sabe que isso não é importante. Você vai ver pessoas que usam essas vestimentas e que vivem vidas completamente translocadas. Se fosse assim, irmãos, por exemplo, no caso masculino, no caso do homem, vestir terno e gravata, meu filho, lá no STF, Supremo Tribunal Federal, maior corte da justiça brasileira, todo mundo é de terno e gravata e eles ainda botam um negócio por cima assim, né? Você acha que ali tem alguma coisa de bom? Congresso Nacional, todo mundo de terno e gravata. E aí, meu filho? Meu filho, cuidado com essa ilusão. Por isso que Jesus diz a respeito de João Batista. João Batista se vestia de roupa fina? Não. Se você quisesse ver alguém de roupa fina, você ia para onde? Os palácios. Até hoje. Quando Jesus nasceu, nasceu no palácio? Não. Então cuidado. Cuidado para que você não seja enganado. A gente não vive por vista, a gente vive por fé. Continuando, a mulher Ciro-Fenícia. Que mulher é essa? Essa mulher que era estrangeira, mas que tinha ouvido falar de Jesus, clama para que Jesus cure a sua filha, e Jesus cura. É essa mulher que diz que até os cachorrinhos comem da mesa dos filhos. Olha que coisa bonita. Aqui já é uma prefiguração de como os gentios, aqueles que não são judeus, iriam receber melhor o evangelho do que os judeus. Não é loucura. Jesus é o rei dos judeus no primeiro momento, mas os judeus são os que mais perseguem os cristãos. Olha que coisa louca, irmão. Então, Jesus cura um surdo e gago, capítulo 8, a segunda multiplicação de pães e peixes.
Os fariseus pedem um sinal do céu. Jesus diz que não vai fazer sinal para eles. Jesus adverte os seus discípulos do fermento. Jesus cura um cego em Betsaida. Nós vemos a confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós vemos também a vergonha, né, de Pedro, que Pedro, nesse mesmo lugar, Pedro vai dizer, né, que Jesus de maneira nenhuma você vai morrer. Jesus fala da importância dele morrer e ser crucificado. Mais ainda, todo aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa renunciar a tudo, tomar a sua cruz e seguir. Aqui tem Jesus transfigurado, a cura de um jovem possesso. De novo Jesus prediz a sua morte e a ressurreição, o maior no reino dos céus. Jesus ensina a tolerância e a caridade, os tropeços. Jesus diz, olha, cuidado, se a tua mão te faz tropeçar, faz um carinho nela. Não? Arranca! Corta! Olha, uma das coisas que a gente aprende na Bíblia e que são contrárias à nossa vida prática. A gente costuma ser mais radical com o pecado dos outros do que com o nosso, né? A Bíblia é o contrário. Na Bíblia a gente tem que ser mais radical com o nosso pecado do que com o do próximo. O do nosso irmão, a gente não vai ver ele pecar e não falar nada. A gente vai falar em amor, repreendendo, na esperança que ele se arrependa. Mas no nosso pecado, o que é que a gente faz? A gente corta fora. Não tem conversa não. É corta fora, corta a mão, corta o pé, arranca o olho. Então, Jesus fala da importância de ser o sal. E que o sal tem que ter sabor, senão ele não presta mais para nada. Capítulo 10, Jesus fala da questão do divórcio. Jesus abençoa as crianças. A gente vê o jovem rico, o perigo das riquezas. Como é perigoso ser rico. Tem gente que está dizendo do seu íntimo, eu queria esse perigo. Se é perigoso ser rico, eu queria viver perigosamente, pastor. Não quero isso não. Você não sabe a maldição que é. Como é perigoso as riquezas. Jesus ainda prediz de novo a sua morte e a sua ressurreição. Você já viu quantas vezes Jesus fala que vai morrer e vai ressuscitar? E quando Jesus morre, ninguém acredita que ele vai ressuscitar. Olha que coisa louca. Será que a gente aprendeu já isso no Evangelho de Marcos? Jesus morreu e ressuscitou. Pelo menos isso, em nome de Jesus, almas. Pedido de Tiago e João, eles queriam ficar, né? Queriam ser pessoas importantes. Jesus disse, olha, não busque ser grande aqui na terra. A ideia é sempre humildade. A marca de quem realmente conhece ao Senhor é a humildade, é a obediência. A cura do cego de Jericó. Como é o nome dele, Quinho? Bartimeu. Como é? Bartimeu. Aí ele sabe, aí, ó. A cura do cego de Jericó. A entrada triunfal de Jesus. A purificação do templo. Quando Jesus expulsa as pessoas que estavam vendendo no templo. Jesus fala sobre a importância de ter fé. E ele mostra isso quando Jesus amaldiçoa uma figueira, né? Ele falou, vocês têm que ter fé. Se vocês tiverem fé, as coisas vão acontecer. Deus escolheu fazer as coisas por meio da fé que Ele mesmo nos dá, né? A autoridade de Jesus, o batismo de João, a parábola dos lavradores maus, olha as parábolas aqui, a questão do tributo, dai a César, que é de César, e a Deus, que é de Deus. Os saduceus e a ressurreição, Jesus mostrando, esses homens não acreditavam na ressurreição, e Jesus mostra como eles estavam sendo contraditórios, porque eles acreditavam em Abraão, Isaac e Jacó. E como é que eles não acreditam na ressurreição? Se a Bíblia fala que esses homens estão vivos. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então mostrando que os saduceus, eles eram contraditórios nas suas próprias crenças. Se você for conversar com determinadas pessoas de algumas seitas cristãs, você vai ver que aquilo que elas falam não tem sustentação. À luz da Bíblia, aquilo que elas falam é totalmente vazio, né? Capítulo 12, a gente vê ainda o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cristo é o filho de Davi. Ele censura os escribas e ele fala da oferta da viúva pobre. Olha que coisa linda. Ela deu tudo que tinha. Jesus então prega o sermão profético sobre as coisas que antecederiam a sua volta, no capítulo 13. No capítulo 14, vemos o plano já para tirar a vida de Jesus. Jesus é ungido em Betânia, aqui já está na reta final
do ministério de Jesus, o pacto da traição. Judas vai lá e diz: eu vou entregar Jesus, me dá dinheiro. Os discípulos se preparam para a Páscoa, Jesus indica o traidor. Tudo isso acontece no intervalo de apenas uma semana. A ceia do Senhor, que aconteceu muito provavelmente numa quinta-feira, que é o dia que Jesus é preso, e Jesus vai ser crucificado na sexta pela manhã. Pedro é avisado da sua traição, Jesus vai para o Getsemane, ele ora, ele sua gotas de sangue. Por que isso? Jesus está com medo do sofrimento físico? Não! Jesus estava se preparando para receber aquilo que ninguém, nenhum ser humano suportaria: a ira de Deus. Imagine, até a morte se esconde, os demônios tremem da ira de Deus, mas Jesus bebeu o cálice da sua ira para que eu e você não a recebêssemos. Olha que coisa. Então Jesus está orando no Getsemane por conta desse pacto, dessa substituição. Jesus recebeu o nosso pecado e nós recebemos a sua santidade. Por isso devemos ser santos. Uma vez que somos santos, devemos viver vidas santas. Jesus é preso. Ele é seguido por um jovem, que provavelmente é João Marcos. Só nesse evangelho tem esse jovem. Jesus primeiro se apresenta diante das autoridades judeus, no Sinédrio. Pedro nega Jesus. Cuidado. Depois ele vai chorar. E a gente percebe que isso aconteceu depois que Jesus olhou para ele. E ele então caiu e viu que ele não tinha tanta coragem quanto ele achava que tinha. Por isso que é bom a gente se conhecer. Eu gosto muito de uma frase que diz: olha, se você não é o maior pecador que você conhece, é melhor você se conhecer mais. Né? Então, devemos entender o quão frágeis somos, porque só assim poderemos nos entregar a Cristo como devemos. Amém. Versículo, já concluindo, versículo 15, que é o penúltimo versículo. Jesus se apresenta agora diante da autoridade dos gentios. Quem é? Pilatos. Era o governador ali da província. Pilatos, ele não quer condenar Jesus. Ele sabe que Jesus é inocente, mas covardia também é pecado. Pilatos, que parecia com toda aquela truculência, né, romana, que era corajoso, era covarde. Estava com medo de uma rebelião. Jesus então é entregue para ser crucificado. Antes disso, Pilatos ainda tenta uma última coisa para ver se consegue impedir a morte de Jesus. Ele manda torturarem Jesus e mostra como Jesus estava torturado, mas ainda assim as pessoas querem que ele morra. E por isso que Jesus ele é torturado antes da sua morte. Tudo isso já estava predito. Simão leva a cruz de Jesus. Jesus estava tão flagelado, Jesus estava tão violentado fisicamente, e ele não tinha forças de carregar um pedaço de madeira. E ele então é ajudado por esse homem que depois se converte. Os seus filhos aparecem como crentes, na carta de Paulo aos Romanos. A crucificação de Jesus, Jesus é colocado na cruz às 9 da manhã e ele expira, ele dá o seu último brado de vitória às 3 horas da tarde. E desde meio-dia, olha que coisa, onde o sol ficava mais brilhante, houve trevas. Tudo para mostrar o que estava acontecendo naquele momento. Jesus então, ele entrega a sua vida por nós, dizendo a famosa palavra, ou expressão tetelestai, que significa estar consumado. O plano de salvação foi consumado. Os eleitos estão agora comprados e pagos. É por isso que em Colossenses o apóstolo Paulo diz a nós: o escrito de dívida que era contra nós foi pregado na cruz. Então, toda vez que você olhar na cruz, pode ver, tem o seu nome. Glória a Deus. Está lá o seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês são eleitos de Deus? Amém. Sei não, parceiro, de eleição. Eu nem me candidatei. Mas essa eleição é diferente, irmão. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Por isso você está aqui hoje, ouvindo essa verdade preciosa. Jesus é sepultado, olha que coisa, ele foi condenado entre malfeitores, mas é sepultado num túmulo de um rico. Isso já estava predito em Isaías 53.
José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus e o enterra junto com Nicodemos. Capítulo 16, então, vemos a ressurreição de Jesus. Qual é a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto? Maria Madalena. Maria Madalena. Jesus expulsou quanto demônio dela? 7. Puxa, mulher endemoniada. Irmão, aquela mulher que adivinhava lá em Filipos, tinha quanto demônio? Um só. Maria Madalena tinha quanto? Rapaz, se você trombasse com Maria Madalena, Passar por ela, não. se ela fosse, imagina a loja, se você é esse, De vez em quando ela aparece. olha, eu vou querer, viu? Eu vou querer 2 caixão, vou querer ainda que você me fez esperar 5 minutos aqui. De vez em quando ela Tem que fazer essa aparece. tripulada. Tripulada não, endemoniado, né? Tripulado de Então, Jesus ressuscita, mas é bonito ver como Jesus tem poder para mudar a vida das pessoas. Amém? Ele mudou a nossa vida. Glória a Deus. Todos nós estávamos em trevas, densas trevas. E hoje estamos na luz. Cremos assim, pela graça de Deus. Amém. Jesus aparece para 2 discípulos, parecido com a gente. Estavam com a fé, mas estavam com a fé meio, sabe, na reserva. Rapaz, ele falou que ia ressuscitar, mas já é domingo, não apareceu. Mas que se bem que a mulher ficaram lá com a notícia que ele ressuscitou. Mas a gente está adiantando já, porque é domingo, ele não apareceu. Eu acho que ele não é esse Messias, que ele tem que esperar outro. E Jesus é tão amoroso com a nossa pouca fé, né? Que ele vai lá e diz: vem cá, rapaz, vocês não sabiam que desde Moisés, que era assim, assim, assim. E eles ficam, eu acho tão bonito, tem um filme no YouTube que eu já vi dezenas de vezes e que aconselho. É só você botar no YouTube. É Jesus no Caminho Maluco. Vai aparecer esse filme, é 27 minutinhos, 20 e poucos minutos. É muito legal, porque mostra exatamente essa passagem. E Jesus mostrando, né, para eles, e no momento que Jesus reparte o pão, eles percebem que é Jesus e voltam correndo para Jerusalém para avisar. Mas ainda assim, os apóstolos não creem. Parece a gente, né? Você vê um irmão que está passando por dificuldade, e aí você chega para o irmão que está passando por uma dificuldade que se você já passou, você diz: irmão, Deus vai te ajudar. Eu já passei pela mesma luta que você está enfrentando hoje. Vamos confiar em Deus. Deus vai responder ao nosso clamor. Aí, irmão, você está falando isso porque não é você. Está falando isso porque que não é sua vida. Aí, você está querendo comparar meu problema com o seu? Meu problema é muito maior. Não, meu filho, nosso problema é tudo igual. É o pecado, é a nossa incredulidade. A Bíblia diz: se a gente tiver fé, a gente vai dar ordem aos montes e eles vão se mover. Você já imaginou? Você acha que o seu problema não pode ser resolvido? Basta uma palavra. Não foi isso que o soldado disse lá? Não, Jesus, eu não sou digno de que entreis na minha casa. Dá apenas uma palavra. Então, quem tem problema aqui, eu vou levantar os pés também. Então, quem tem problema, irmão, a gente tem que confiar em quem? Em Jesus. Ele é o socorro bem presente. Eu levo os meus olhos para o monte. O meu socorro está no monte? Não. Meu socorro está naquele que fez os montes. Glória a Deus. Ele fez todas as coisas em Deus montes. Aleluia. Ele é o meu socorro bem presente. Se ele multiplicou pães e peixes, ele não pode me dar uns pãezinhos? Glória. Né? Uma pizzazinha, chegando assim de noite, né? Uma lasanha, um hot dog, né? Não tem mais. Tem mais. Aqui é chique, aqui ó. Olha, eu quero pão. É isso mesmo, pão vivo do céu. Então, mas Jesus ressuscita, repreende os discípulos. Quero concluir já aqui, graças a Deus, conseguiu dar um milagre. Fala os evangelhos de Marcos todos, irmão. É Deus purinho. É, purinho. Eu não tinha, eu vou ter que confessar a vocês que eu não tinha essa fé toda, não. E aqui no final, Jesus dá uma ordem. A gente tem que evangelizar. Ô, glória. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, Senhor, os demônios vão me pegar. Senhor, quando eu penso em evangelizar, eu tenho pesadelo. Mas você vai expulsar demônios, irmão. Você, mas Senhor, como é? Eu vou pregar lá. Eu sei que o Senhor quer me enviar em tal lugar, mas eu não sei falar essa linguagem que o pessoal fala em Tucuruí.
ali, rapaz. Eu não sei falar. O pessoal fala um outro idioma lá. Eu não sei falar. Não, Deus vai te ajudar. Amém. Você vai falar a linguagem dos indígenas, das pessoas de outros estados, de outros países. Ajuda-nos, Senhor. Ele vai nos dar capacidade para cumprir a missão, irmãos. Nós não podemos esquecer, nós temos uma missão a cumprir. Aleluia. E vai além dos nossos afazeres diários. Inclui também os nossos afazeres diários, mas vai além dele. E finalmente Jesus subiu aos céus e nos fez uma promessa. Olha, eu acho lindo. A gente já viu como o Evangelho de Marcos começa, né? Apresento para vocês o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí como ele termina? E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles. Quem? Quem? O Senhor. O que? O que manda, ele cooperava. Vem uma cobra, vai picar Paulo, vai picar a mão de Paulo, o que é que faz? Fica tranquilo, Paulo. O navio não vai pegar, vai todo mundo morrer. Não, Paulo, fica tranquilo, não vai nem morrer. Mas o capitão vai lá, os soldados dizem, vamos matar os presos para que ninguém fuja. E aí, já pensou que ia matar Paulo também? Aí o capitão sabendo, né, diz, não mata ninguém não, deixa viver. Não vai fugir ninguém, aqui é uma ilha. Então, muitas vezes Herodes tenta matar Pedro, o Senhor envia anjos, para soltar eles. A gente lê isso em Atos, a gente se maravilha. A igreja ora, uma igreja formada de pessoas humildes. E ela ora e Deus faz estremecer o lugar, enche as pessoas do Espírito Santo. É o mesmo Deus, irmãos, que está conosco. Devemos crer. O Senhor opera. Como diz, salvo engano, o profeta Isaías, eu nunca vi um Deus como esse Deus, como o nosso, único e verdadeiro Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Olha essa verdade se cumprindo. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Não sei não se explicar não. Mas aquele maluco lá que prega na segunda-feira, rapaz, ele fala as coisas para ter sentido. Eu não sei porquê, mas eu acredito. Aquele infeliz, né? Não gosto muito dele não. Mas o que ele fala tem sentido. Porque Jesus confirma a palavra no coração daqueles que ele escolheu. Amém. Eu vou pregar por mais feia que seja a minha voz, por mais imperfeita que seja a minha pregação, no sentido, de eu não ser uma pessoa tão metodologicamente correta na exposição das Escrituras, mas o Espírito Santo se faz presente na vida daqueles que ele escolheu para pregar a palavra. Amém. E ele confirma isso. Glória a Deus. E a palavra diz, por meio dos sinais que se seguiam. Vocês são os sinais vivos de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos orar? Vamos. Vocês aprenderam com o Evangelho de Marcos? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu estou vendo que eu preciso ler de novo. Amém. Eu estou nessa pegada, viu, irmão? Eu acho que hoje de noite eu vou dar uma relida desse Evangelho todo. Amém. Em nome de Jesus. Se Deus permitir, sexta-feira, nosso próximo encontro, amanhã com o irmão José, na sexta-feira comigo, a gente vai começar Lucas. Vamos orando aí, Vamos começar Lucas. Glória a Deus. Ó Pai, muito obrigado por esse momento. Como já agradecemos no começo, agradecemos agora também. E pedimos que o Senhor continue conosco, Senhor, nos fazendo luz e sal. Como vimos da importância de sermos tuas testemunhas, Senhor, onde o Senhor nos plantou. E onde o Senhor queira nos levar, nós possamos ter essa sensibilidade que o Senhor guia os nossos passos. Que nós não sejamos como mulas empacadas diante da ordem do seu dono, mas que possamos ser servos obedientes, totalmente entregues na mão do seu Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, cada vez mais a refletirmos a tua mansidão e a tua humildade, características tuas que devem ser também características nossas. E dai-nos acima de tudo, Senhor, um coração que possa te amar e amar o nosso próximo como a nós mesmos.
nessa noite, Senhor, todo o rancor, toda a raiz de amargura que existia nos nossos corações seja arrancada. Glória a Deus. E que a semente perfeita do amor possa germinar e dar muitos frutos nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que eles sintam esse amor que vem de Ti e que emana através de nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga ao seu irmão: vamos estudar a palavra.